Fala, meu povo, seguinte, informação pra vocês, tá? Esse vídeo tá sendo repostado porque o YouTube é uma desgraça, derrubou o meu vídeo antigo. Então eu vou repostar, espero que vocês me ajudem, tá? Esse vídeo é daquele mesmo jeito, né? Fazer um resuminho da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba a partir do arco do Trem Infinito. Voltando um pouquinho atrás, né? Lá no finalzinho do arco do Trem Infinito, muita coisa acontece, né? O Rengoku tá lutando contra o Akaza, uma batalha de força versus determinação. E por incrível que pareça, o Rengoku, né, como pilar da chama, consegue manter equilibrada a luta por bastante tempo, né? O cara vai lá metendo pau a pau e corta braço e renasce braço, corta perna, renasce perna. E enquanto isso, o Akaza ainda conseguia acertar alguns golpes no Rengoku, né, que não conseguia se regenerar, né? Preguiça. O Rengoku acaba morrendo e o Tanjiro observando aquela luta e era luta pra cá, era luta pra lá e tudo aquilo acontecendo e o Tanjiro não entendendo quase nada quando vê o Rengoku jogado no chão e o Akaza fugindo do quê? Do sol, cagão, fugindo do sol, meu irmão. Então ele começa a fugir do sol e o Tanjiro se levanta lá tirando força do cu, pega a sua espada e joga na costa do Akaza, mas não surge muito perfeito, né? Afinal ele é um Oni, ainda mais um valor superior. Então ele foge e voltando um pouco, quando ele olha para trás, o Rengoku no chão, o momento que todos estavam esperando, o discurso no Jutsu. Gente, não podia faltar isso também em Kimetsu, né? Sempre tem que ter o discurso no Jutsu. Eu falando um pouco lá sobre o passado dele, sobre a mãe dele e tal, que eles deveriam se tornar mais fortes, aquela palhaçada toda disso. Mas o auge, né, que acontece lá dessa conversa é o Tanjiro perguntando, né, ele perguntou antes, né, sobre a respiração, Kagura, né, que é a respiração do sol, e o Rengoku fala que na casa dele tem um livro sobre os outros pilares, tá, que eles deixaram, então era pra ele ir lá na casa do Rengoku depois que ele morresse, para justamente ir atrás dessas informações. Bem, com tudo isso acontecendo, o Rengoku enfim morre, né? Eles começam a chorar e se plantear lá, e se jogar no chão, fazer piscininha, todo um bagulho doido lá começa a acontecer, todo mundo murcho, triste, e o pessoal vem resgatar eles, né? Lá daquele trem derrubado, e como se já não bastasse isso, lá vai o Curva avisar pro irmão do Rengoku que ele tinha morrido, né? Mas durante esse período aí aconteceu que o Akaza foi atrás do Muzan avisar que ele tinha feito essa proposta aí pro Rengoku, mas ele não tinha aceitado, né, gente? Mas aí que entra a parte mais interessante, o Muzan fica tão puto, meu irmão, que ele coloca a imponência toda sobre o doido lá do Akaza, o Akaza fica mordido, enfim, quase ele morre. Então, tirando a espada da costa, né, o Akaza prende a espada num tronco e começa a soltar vários golpes bem estilo Jojo, né? Agora Tanjiro está se recuperando na mansão lá da Pilar do Inseto, né? E refletindo, né, muito sobre tudo que aconteceu, né? Sobre toda a história do Rengoku e tal, aquelas coisas. Depois do Tanjiro ter se recuperado na mansão borboleta, né, ele vai atrás do irmão do Rengoku, né, e vai lá saber um pouco mais sobre o que os outros pilares da chama tinham, né, informações sobre essa tal respiração Kagura, né, que é uma respiração que é basicamente uma dança. E quando ele enfim encontra o irmão do Rengoku, né, ele também encontra o pai dele, um pai que é um pilar, um ex-pilar, no caso, cachaceiro pra caramba, e puro da vida, por algum motivo não gosta do Tanjiro. Simplesmente pelo fato de ele ter uma marca que apenas alguns tipos específicos de caçadores de Oni tinham. Então ele começa a ficar puto, querer bater no Tanjiro, mas o Tanjiro começa a tentar refletir lá, mas que inspiração é essa que meu pai nunca me falou todos esses anos e tal. E simplesmente começa uma briga lá, o pai do Rengoku começa a espancar o Tanjiro e o Tanjiro que responde com uma cabeçada, meu parceiro. Ele enfia a jaca dentro da capaça do pai do Rengoku, meu irmão. E depois eu acho que ele desmaia, né? Ele fica... ou desiste mesmo de tentar bater no Tanjiro, né? E o irmão do Rengoku vai mostrar esse tal livro dos outros pilares. Mas só que, devido ao pai dele, né, ter sido esse pilar e as coisas dele ter morrido, como a gente viu lá no Arco do Trem Infinito, o livro tá todo rasgado, todo detonado. Então o Tanjiro não vê uma outra possibilidade de você voltar pra mansão borboleta, né? Durante esse período aí,
a gente vê um outro lado do pai do Rengoku, né? Ele fica triste, né, pela morte do seu filho, né? Afinal, ele ainda gostava do seu filho. Mas na volta para casa da mansão borboleta, né? Ele acaba encontrando o Tanjiro, no caso, ele acaba encontrando um ferreiro maluco puto porque ele tinha quebrado mais uma vez a sua espada, né? Na volta, enfim, o Tanjiro conseguiu chegar, né, na mansão e começou lá um tratamento intensivo e rigoroso todos os dias. Após um certo tempo, né, eles vão em uma caçada individual, tanto o Zenitsu, o Inosuke, o Tanjiro e a Nezuko vão cada um caçar separados, né? E aí forma uma dupla, né, incrível que a gente já conhece, né, tanto a Nezuko quanto o Tanjiro. E depois de um certo tempo, né, o Tanjiro tem que voltar à mansão borboleta e ver lá que as crianças estão gritando, sendo sequestradas. O Tanjiro não começa a entender nada. E um cara extremamente colossal, gigante, em cima sequestrando 3 crianças basicamente ao mesmo tempo. E o Tanjiro vê aquilo e pergunta o que estava acontecendo. Na verdade, se tratava de uma missão de recrutamento. E quem era aquela pessoa ainda era um mistério. Então o Tanjiro automaticamente disse que faria a missão se fosse necessário, né? E quem aparece lá? Inosuke e Zenitsu, juntamente com o Tanjiro, para formar uma nova possível equipe de resgate, né? E, enfim, aquela figura misteriosa se apresenta, se intitulando Uzui, o deus das festividades, vulgo Pilar do Som. Após eles saírem lá da mansão borboleta, eles se dirigem pela parte da noite ao distrito do entretenimento. Um distrito que, incrivelmente, tem muita gente pra noite, então isso deixa eles muito surpresos, e principalmente o Inosuke, né, que não tá acostumado a ver muita gente. Lá tinha muita gente, então ele fica gritando de êxtase. Mas depois que esse êxtase para, né, o Uzui enfim vai explicar, né, que ele era um distrito onde havia muita prostituição e que gerou 3 grandes casas. Essas casas seriam muito importantes para a explicação que ele daria logo em seguida. Depois de eles terem chegado numa pousada, algum lugar que eles se abrigarem pela parte da noite, o Uzui começa a explicar os detalhes da missão, né? E ele começa a contar que ele tem 3 esposas. Essas 3 esposas simplesmente pararam de mandar cartas para ele. Então, antes que ele terminasse a explicação, o Zenitsu fica completamente surtado. Eu tenho 3 esposas, como isso é possível? Aí depois ele dá um cascudo lá no Zenitsu, o Uzui, né? E ele para de falar besteira e continua a explicação. Ele começa a explicar que essas 3 esposas são caçadoras de Onis também. E elas são responsáveis por algum tipo de surto que está tendo de morte lá, desaparecimento dessas casas, né? Então a missão qual é? Que eles 3 se infiltrem nessas 3 grandes casas para ver se eles conseguem informações sobre elas, sobre as esposas do Uzui. Depois de toda essa explicação que o Uzui deu aí, eles entram num consenso e acabam se tornando disfarçados. Eles vão disfarçados de mulheres para serem contratadas por essas casas, né? E o Tanjiro não demora muito, é o primeiro a ser contratado. Aí só sobra o Zenitsu e o Inosuke com o Uzui para serem contratados. Lá eles acabam, no trajeto, né, eles acabam encontrando uma cortesã. E lá mesmo o Inosuke é contratado pela uma dessas pessoas responsáveis por contratar essas pessoas, né? Mas depois de um certo tempo, o Zenitsu também é contratado e começa a ser responsável por, sei lá, tocar música. O silêncio despertará a força mais sombria a exigir, quer ir mais longe. Não muito distante dali, voltando um pouco à casa onde o Tanjiro estava, ele começou a receber notícias que algumas crianças, algumas pessoas responsáveis pelos locais, como prostitutas e tal, estavam sumindo, né? E era normal isso acontecer, segundo uma das cortesãs que ele encontrou lá, né? Então isso já possivelmente era uma dica do que realmente estaria acontecendo. Ele acaba perguntando também para ele, né, se ele tinha alguma pessoa, algum parente que havia sumido, e ele fica com uma cara de tacho, porque a gente sabe que ele não sabe mentir. Um pouquinho distante dali, o Uzui fica olhando de cima a cidade, né, para ver o que está acontecendo, tudo direitinho. E tudo isso por causa que ele quer saber realmente quem raptou suas esposas. Mas agora, já voltando à casa onde o Inosuke estava, né, ele acaba recebendo a notícia que uma pessoa desapareceu, uma tal de Makio, tá? A Makio é uma das 3 esposas de Uzui. E depois dessa parte aí, né, corta por uma cena em que a gente vê essa tal de Makio, enfim, né, sendo questionada por a existência de estar mandando cartas, né? E uma voz misteriosa, uma boca misteriosa acaba aparecendo, dando esse meio hiato assim entre um episódio e outro
com algumas notícias, mas quem vai mesmo atrás dessas novas informações é o Inosuke. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, já deixa o seu like, o seu comentário se você quer a segunda parte desse vídeo, que eu estou sim querendo fazer, tá? E esse foi um resumo dos 2 primeiros episódios, que explica um pouquinho do tudo aquilo que aconteceu no início da segunda temporada, tá? Vou fazer vídeos mais detalhados conforme vão passando o tempo, mas eu espero o apoio de vocês, tá? Então aguarda aí que não demora muito, estará saindo a segunda parte, se vocês assim quiserem, tá? Valeu, falou! Dá like! É sério, dá like, por favor.